Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje vamos ensinar a jogar Kingsburg. Bem-vindos a Kingsburg, uma terra sob sítio. Os jogadores são governadores provinciais comandados pelo rei para administrar e defender os seus territórios. Cada governador irá utilizar os seus recursos para influenciar os membros da corte em busca de benefícios que permitam a construção de infraestrutura e a contratação de soldados para combater os monstros invasores. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que não anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar uma partida para 4 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Posicione o marcador de ano sobre o primeiro ano e o marcador de estação sobre o número 1 no trilho de calendário. Neste mesmo trilho, posicione o marcador de representante do rei sobre o espaço número 5 e o baralho de inimigos, que deve ser preparado da seguinte maneira. Separe todas as cartas de acordo com a numeração em sua parte de trás e embaralhe cada monte. Depois, posicione a carta, ou uma das cartas, de número 5, no espaço 8 do trilho de calendário. Sobre ela, posicione uma carta no monte de número 4, e assim sucessivamente com os montes de número 3, 2 e 1. Crie pilhas com os recursos do jogo no espaço de cada uma do tabuleiro: ouro, pedra, madeira e marcadores mais 2. Cada jogador recebe um tabuleiro pessoal, a sua província, e um conjunto de 3 dados de sua cor de preferência, junto com todas as peças de mesma cor, que são os marcadores de edifício. Há também 4 cartas de auxílio para os jogadores, descrevendo as rodadas e fases de jogo, bem como um auxílio dos ícones de jogo. Deixaremos este tabuleiro fora da câmera por questões de praticidade. Deixe um marcador de madeira de cada jogador nos espaços 0 do trilho de soldados e de pontuação. Por fim, coloque o marcador de madeira restante de cada jogador ao lado do indicador da ordem de turno. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Kingsburg. Vamos às regras. O jogo ocorre ao longo de 5 anos, cada qual dividido em 8 fases, conforme presente no trilho de calendário, na parte inferior do tabuleiro. As fases são Ajuda do Rei, Primavera, Recompensa, Verão, Representante do Rei, Outono, Contratar Soldados e Inverno. As 3 primeiras estações, Primavera, Verão e Outono, são chamadas de estações de produção e são a parte principal de cada ano em termos de jogo. Vejamos cada fase em detalhe. Ajuda do Rei. Nesta fase, os jogadores devem verificar qual jogador possui a menor quantidade de prédios construídos. Este jogador recebe um dado branco como auxílio do rei para utilizar na fase da primavera, e apenas nesta fase. Em caso de empate, o jogador que possuir a menor quantidade de recursos em sua reserva recebe o dado. Em caso de novo empate, os 2 jogadores recebem um dado. Na primeira rodada de jogo, como todos os jogadores estão empatados igualmente,
O rei concede a cada jogador um recurso à sua escolha. Primavera, verão e outono. As 3 estações se desenvolvem de forma igual. Estas fases são divididas em 4 etapas, que consistem em rolar os dados e definir a ordem de turno, influenciar os conselheiros, receber a ajuda dos conselheiros e construir edifícios. Primeiro, todos os jogadores devem rolar todos os seus dados, normalmente 3 dados de sua cor mais possíveis dados brancos. Em seguida, a ordem da fase é definida da seguinte maneira: posicione o jogador que tiver a menor soma de todos os seus dados no espaço número 1, a segunda menor soma no espaço número 2 e assim por diante. Por exemplo, o jogador azul ficaria em primeiro lugar com 6 pontos de soma total, o jogador preto em segundo com 8 pontos de soma total, o jogador verde com um total de 13 e, por último, o jogador vermelho com 14. Definida a ordem e começando pelo primeiro, cada jogador irá utilizar os seus dados para influenciar os conselheiros do rei, ou o próprio, para obter recursos e outros benefícios. Para influenciar um conselheiro, o jogador deve colocar um ou mais dados que somem exatamente a quantidade de pontos que o indicado no conselheiro desejado. Por exemplo, o jogador azul opta por influenciar o bobo da corte. Para isso, ele deve colocar um dado de total 1 sobre o bobo. Por sua vez, o jogador vermelho opta por influenciar o contrabandista, colocando todos os seus dados para uma soma total de 14 pontos. Um espaço que já tenha sido influenciado por um jogador não pode ser influenciado novamente nesta mesma estação por outro ou pelo mesmo. Os jogadores alternam entre si na ordem de turno, posicionando seus dados nos diversos conselheiros. Caso não possua nenhum dado colorido, tiver apenas dados brancos, ou não puder mais alocar dados legitimamente, o jogador deve passar. Uma vez que tenha passado, o jogador não pode mais influenciar os conselheiros. Após todos os jogadores terem passado, os conselheiros concedem o seu auxílio, iniciando pelo número 1, o bobo da corte, em ordem crescente até o rei, número 18. Conselheiros que apresentem este símbolo e este símbolo concedem um ouro, uma madeira e uma pedra, respectivamente, da reserva para cada símbolo demonstrado. Caso os símbolos estejam separados por uma barra, isto significa que os jogadores devem selecionar entre um ou outro grupo de recursos. Por exemplo, o mercador, este conselheiro número 4, permite que um jogador pegue uma madeira ou um ouro da reserva. Um conselheiro que apresente este símbolo de espada e escudo significa que o jogador avança um espaço no trilho de soldados. Conselheiros com o símbolo de +2 indicam que o jogador coleta um destes marcadores e o adiciona à sua reserva. Estes marcadores podem ser utilizados para alterar o valor de um dado em 2 pontos a mais. Não há limites de marcadores +2 que o jogador pode acumular. Porém, cada jogador somente pode utilizar um destes marcadores por estação. Conselheiros que tenham este símbolo de bola de cristal permitem ao jogador olhar a carta de inimigo do topo do baralho de inimigos sem revelá-la aos outros jogadores. Conselheiros com esta bandeira permitem ao jogador avançar um espaço na trilha de pontuação para cada símbolo. Agora, caso o recurso seja seguido de uma seta, isto quer dizer que o jogador pode devolver aquele recurso à reserva ou recuar no trilho de pontuação para receber outros recursos em troca. Os 2 conselheiros que fazem esse tipo de ação num jogo básico são o alquimista, de número 6, e o contrabandista, de número 14.
Embora os dados devam ser removidos após todos os conselheiros serem ativados, recomendamos que os jogadores os coletem à medida que resolverem um conselheiro, para organizar melhor esta etapa. Após o último conselheiro conceder o seu auxílio, os jogadores podem agora utilizar os seus recursos para construir edifícios. Em ordem de turno, cada jogador pode construir apenas um edifício em uma linha à sua escolha. Os jogadores devem primeiro construir os edifícios mais à esquerda, na primeira coluna, antes que possam construir os da segunda coluna e assim por diante. Por exemplo, caso um jogador queira construir uma forja, ele deve, em um primeiro momento, construir a torre de guarda, para que em uma outra etapa de ativação ele possa construir a sua forja. Construir uma paliçada na linha E não permitiria ao jogador construir uma forja na segunda linha, a D, sem que antes ele tenha uma torre da guarda. As linhas não se afetam mutuamente. O jogador paga os recursos indicados na parte de baixo de um edifício, à direita de seu nome para a reserva, e coloca um de seus marcadores no espaço correspondente. A partir de agora, o jogador passa a contar com o benefício descrito por esse edifício. Caso o edifício conceda pontos, o jogador os recebe imediatamente. Para indicar que um jogador tem agora o edifício em sua província, ele posiciona sobre esta bola preta um de seus marcadores. Recompensa. Nesta fase, o jogador que possuir a maior quantidade de prédios recebe do rei um ponto de vitória. Em caso de empate, todos os jogadores empatados recebem um ponto de vitória. Representante do rei. Nesta fase, o jogador que possuir a menor quantidade de edifícios recebe o marcador de representante do rei. Em caso de empate, nenhum jogador recebe o representante. Este marcador pode ser utilizado pelo jogador de duas maneiras. Primeiro, em qualquer estação de produção, verão, outono ou primavera, o jogador pode posicionar o marcador do representante em um conselheiro que já possua dados de outro jogador para poder posicionar os seus dados no mesmo conselheiro. Ou então, o jogador pode utilizar o representante para realizar duas construções de edifício ao final de uma estação de produção. Os custos dos dois edifícios ainda devem ser pagos separadamente. O representante só pode ser utilizado uma vez e depois deve ser devolvido para o tabuleiro. Caso o jogador não utilize o representante antes da próxima fase de número 5 do próximo ano, ele perde este benefício. Contratar soldados. Em ordem de turno, cada jogador pode gastar 2 recursos quaisquer, iguais ou diferentes, para avançar um espaço em trilho de soldados. Esta ação pode ser repetida quantas vezes o jogador desejar e puder pagar. Por exemplo, o jogador preto paga uma pedra e uma madeira para avançar um espaço. Inverno. Nesta fase, os jogadores devem enfrentar os inimigos que invadem o reino. O primeiro jogador deve rolar um dado branco. Isso representa o auxílio em tropas que o rei envia para seus governantes. O valor do dado representa um valor de avanço no trilho de soldados para cada jogador. Em seguida, a carta de inimigo do topo do baralho deve ser revelada. Os jogadores, cada um por sua vez e independentes um dos outros, devem comparar as suas forças totais, ou seja, a soma da posição de seu marcador no trilho de soldados, mais quaisquer bônus que possuem seus edifícios, com a força do inimigo. Este número se encontra no canto superior esquerdo da carta de inimigo. Caso o resultado de um determinado jogador seja inferior à força do monstro, ele sofre as penalidades indicadas na seção com fundo amarelo, na parte central da carta. Por exemplo, este Goblin faria com que um jogador derrotado tenha que descartar um de seus ouros e destruir um de seus edifícios. Caso o resultado do jogador seja igual à força do monstro, não há penalidades ou recompensas. O jogador meramente repeliu a invasão às suas terras.
Caso o resultado do jogador seja superior à força do monstro, ele recebe as recompensas indicadas na seção com fundo cinza, na parte inferior da carta. Ao final desta fase, o jogador que obteve o maior valor total de combate, ou seja, o dado do rei, mais os edifícios, mais os soldados, recebe um ponto de vitória extra se, e somente se, ele tiver vencido a batalha. Em caso de empate, todos os jogadores empatados recebem a pontuação adicional. Caso um jogador seja derrotado e ele precise devolver recursos para o tabuleiro, mas não possua recursos o suficientes do tipo correspondente, ele deve devolver todos os recursos que puder e nada além disso. Caso um jogador deva destruir um de seus edifícios, ele deve destruir de uma linha sua escolha, mas sempre a construção mais à direita em uma linha. Além disso, o jogador perde uma quantidade de pontos igual à quantidade de pontos concedida pelo prédio. Por fim, todos os jogadores devem retornar os seus marcadores no trilho de soldados de volta para o espaço zero. Fim do ano. Após resolver a fase de inverno, o ano chega ao fim. Os jogadores devem avançar o marcador de ano para o próximo e iniciar uma nova rodada. Caso seja o quinto ano, o jogo chega ao fim. O jogador mais à frente no marcador de pontuação é declarado o vencedor. Em caso de empate, o jogador com a maior quantidade de recursos vence o jogo. Neste vídeo, ensinamos a jogar Kingsburg, por Andrea Chiarvesio e Luca Iennaco. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!